Meus queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou João de Jesus, conhecido por João Cantor. Estou aqui pela primeira vez para contar o meu testemunho do meu passado em que eu vivi. Então, testemunho de vida, parte 1. Meus queridos irmãos, eu já nasci com um problema visual, né? Já nasci com um problema visual. A minha mãe chama-se Arquelina Rosa de Jesus, que hoje já dorme no Senhor. Então, meus irmãos, quando a minha mãe estava grávida de mim, ela trabalhou muito com carvoaria, porque meu pai, ele não assumiu a família. Meu pai, ele foi um homem assim que não assumiu a família. Ele foi um pai assim que, no ditado popular, ele não teve responsabilidade com a família. Ele nem sequer registrou os filhos. E minha mãe, uma irmã mais velha que eu tenho, uma tia que também já faleceu, no final de 2018 para 2019, faleceu. Então essas três guerreiras que trabalhou para criar eu e mais duas irmãs. Então, meus queridos irmãos e queridas irmãs, meu pai, ele foi um homem assim que não teve responsabilidade com a família, ele não assumiu a gente, ele não dava uma roupa, não dava um calçado. A comida que ele comprava, a gente não comia, né? Porque ele não deixava. As comidas dele eram separadas das comidas da minha mãe. Ele comprava boas carnes, comprava suas merendas, mas nós não podia triscar. E ele então só dava, ele dizia que minha mãe podia comer de tudo que ele comprava, mas nós não era para comer do que ele botava em casa. Então, a minha mãe muitas vezes passou fome junto, porque minha mãe não comia das coisas que ele botava dentro de casa, porque nós não tínhamos direito a comer. E minha mãe dizia que se fosse para ela se alimentar com as coisas boas que ele comprava e nós não poder se alimentar, então ela também não comia. Minha mãe, com 5 dias de resguardo, minha mãe ia para o mato junto com minha irmã mais velha e minha tia. Elas iam trabalhar em minas de carvão para poder nos sustentar, né? Minha mãe, minha tia e minha irmã, elas iam fazer carvão, ia trabalhar na carvoaria. Nas épocas passadas, né? Não tinha as leis que tem hoje que proíbe desmatar, fazer. Naquele tempo não proibiam de fazer desmatação ilegal. E por muitas vezes minha mãe, minha tia e minha irmã, elas fizeram carvoaria, né? E para sustentar nós. E aí às vezes tinha vezes, meus irmãos, que a comida estava tão pouca dentro de casa que minha mãe e minha irmã mais velha ficava com fome para poder dar a comida para nós, que era mais novo, eu e mais duas irmãs, né? E eu tinha um irmão, mas esse irmão morreu, e só ficou eu e minhas três irmãs, né? Então, quando a comida estava pouca dentro de casa, a minha mãe e minha irmã mais velha e minha tia, às vezes elas deixavam de comer para dar para nós e elas ficavam com fome, né? Você vê que vida a gente viveu na roça.
certo dia, a minha mãe, né, trabalhando na carvoaria, tomando aquele vapor quente do carvão no rosto, e ela grávida de mim, né, e tomando aquele vapor quente do carvão no rosto, na barriga, eu acabei nascendo com esse problema visual, né. Minhas vistas não é 100%. Enxergo, mas não é muito, né? Mas graças a Deus que eu ando, resolvo, ainda consigo resolver minhas coisas. Não são tudo que eu posso fazer, mas resolvo as minhas coisas. Então, meus irmãos, naquela época, a minha mãe ia para a rua, ia levando um saco de carvão na cabeça, né? Cada uma levava um saco de carvão. Minha mãe levava um saco de carvão na cabeça, minha irmã mais velha, minha tia. Cada uma levava um saco, já era 3 sacos de carvão. Era o suficiente para comprar coisas para sustentar a gente. E meu pai, o dinheiro dele só era para ele gastar, né, na prostituição, né, com mulheres prostitutas, que ele gastava o dinheiro da feira. Ele fazia a feira dele e o resto que sobrava ele ia gastar, né? Ia para a esbórnia. Chegava bêbado em casa, ainda chegava rateando, né? E quando minha mãe guardava a comida para dar a nós, ele chegava e pegava. Quando minha mãe ia para o mato para trabalhar, ele chegava em casa e pegava a última comida que era para nós comer, né? E comia. Quando minha mãe chegava em casa, tava lá só as panelas emborcadas, né? Ele gastava o dinheiro dele e a comida que era para nós comer, ele pegava e comia. Vocês veem, meus irmãos e irmãs, o que eu e minhas irmãs e minha mãe nós sofremos na época em que nós éramos crianças. Tinha minha mãe, minha irmã mais velha e minha tia, que hoje também é falecida. A minha irmã mais velha está hoje viva, graças a Deus. Eu considero ela como minha mãe porque foi ela e minha tia e minha mãe que deu o sustento para nós. Mas aí, meus irmãos, meu pai, ele um certo dia falou para minha mãe que eu não era filho dele. Ele falou que queria ser cego, né? Ele falou que Deus era de cegar ele se eu fosse filho dele. Aí muitas vezes minha mãe falava que eu nasci com esse problema por causa que o meu pai falou essas palavras, eu não sei, mas só sei que eu nasci com esse problema. Mas já me acostumei, né? Já nasci assim, me criei assim e já me acostumei. Para mim eu levo uma vida normal. Mas então, meus irmãos, passemos por muitas necessidades. Minha mãe, nós eu nasci em um lugar denominado Pingadeira, aqui em Jacobina. Também teve a minha irmã mais nova, também nasceu nesse lugar denominado Pingadeira. As outras minhas 2 irmãs, que são mais velhas do que eu, não lembro onde é que nasceram, né? Mas só sei que eu e uma irmã mais nova, nós nascemos num lugar denominado Pingadeira. E tinha, meus irmãos, uma serra muito grande, e minha mãe subia nesta serra para ir atrás de coco babaçu para fazer a feira para nós. Ia debaixo de chuva, o sol, o trevoado, inverno. Minha mãe, minha tia e minha irmã mais velha, elas enfrentavam essa batalha toda para sustentar a gente. Mas enfim, meus irmãos, esta luta passou, mas sempre vinha outras. Um certo dia, minha mãe
saiu para o trabalho e deixou minha irmã mais velha em casa para fazer algo para a gente comer, porque não tinha nada dentro de casa, nada. E aí o que é que acontece? Minha irmã inventou um cariru de folha de mandioca. E esse cariru de folha de mandioca, esse guisado, né, como a Bíblia dá o nome de guisado, de folha de mandioca era para ser fervido em 9 águas, escorrido e lavado. E minha irmã, ela não lavou nas 9 águas e cozinhou esse guisado e nós comemos. Meus irmãos e minhas irmãs, acredite, nós embebedamos. Passei a tarde toda deitada, até minha irmã mais velha embebedou, né? E aí minha mãe viu demorar e minha mãe veio de lá e quando chegou nós estava tudo acamado, tudo bebo, né? Do cortado, do guisado de folha de mandioca. Meus irmãos, foi muita luta que nós passamos. E essas 3 guerreiras foi quem criou, nos deu o sustento, né? Porque quem cria é Deus. Essas 3 guerreiras deram o sustento para nós, né? E meu pai, sempre naquela irresponsabilidade dele. Irmãos e irmãs, e o meu pai, ele tinha uma certa raiva de mim, né? Que os outros podiam aprontar algo, ele não tinha tanta, sei lá, eu acho que ele tinha uma raiva contra mim, não sei. Que ele me batia numa situação, meus irmãos, e depois, quando terminava de bater, ele pegava e me chutava de pé e me jogava lá como se fosse um touro de pau, né? Eu fui muito massacrado pelo meu pai. Mas, enfim, meus irmãos, foi indo, aí já fiquemos maiorzinho, aí já começamos a trabalhar. Aí eu já trabalhava para ajudar minha mãe, minha irmã mais velha, minha tia também, que trabalhava por outros lados, por outros trabalhos. E minha tia cansou de levar abacaxi também, enchia um balai de abacaxi, que dava mais de 10 quilômetros da roça para a rua. E ela levava esse balai de abacaxi na cabeça para vender os abacaxi para dar comida a nós. Meus queridos irmãos. E nós fomos crescendo e fomos trabalhando, né? Já aguentava ajudar minha mãe, também eu já fazia os meus carvões. Eu fazia umas carvoarias bem pequenas, umas minas de carvão pequenas. E ali eu ia juntando aqueles carvão, meus irmãos. Quando eu tinha 2 ou 3 sacos de carvão junto, meu pai pegava, meus irmãos, pegava esses 3 sacos de carvão e jogava em um animal e levava para a rua e vendia esses carvão e bebia o dinheiro todo de cachaça, meus irmãos. Gastava o dinheiro todo na prostituição. Quando ele chegava, que eu ia perguntar pelo meu dinheiro, o que vocês acham que ele faziam comigo? Hum? Ele pegava e me dava era uma surra e me chutava de pé, né? Era o pagamento que ele me dava. Meus irmãos, me encorta o coração quando eu começo a contar esse testemunho. E eu ficava triste, meus irmãos. Todas as vezes que eu trabalhava, que eu fazia meus carvão, o pai pegava e vendia, comia o dinheiro, e não fazia nem feira para dentro de casa. Porque se pelo menos ele fizesse uma feira para mim, para meus irmãos e para minha mãe, e para minha irmã mais velha, minha tia, esses que me ajudavam. Se ele fizesse uma feira para dentro de casa, meus irmãos, eu até concordava. Mas ele gastava o meu dinheiro com aquilo que não é pão. Eu sofri bastante. Eu e minhas irmãs, minha tia e minha mãe, nós sofremos muito. Então, meus irmãos, fui crescendo, né, nesse sofrimento. E um certo dia ele adoeceu.
em Ele adoeceu em um dia 5 de maio de 1982. Ele foi para a rua tirar uma aposentadoria e lá ele adoeceu. E aí chegou o recado até minha mãe na roça, que era para descer para a rua porque meu pai estava doente, né? E que era para ela ir vir para a rua para cuidar dele. E ela veio e ele estava na casa de uma irmã dele, que era minha tia. E a minha mãe veio para cuidar dele. Então, meus queridos irmãos, ele adoeceu no dia 5 de maio de 1982. Eu estava com 13 anos. Nós não soubemos o que foi infância, meus irmãos. Nós não, enquanto meu pai foi vivo, nós não soubemos o que é ser criança. Nós não tivemos infância, né? Nós só conseguia brincar um pouco quando ele ia para a rua. Assim mesmo, quando estava na hora dele, quando a gente via que estava na hora dele chegar, a gente ficava vigiando, alguém ficava vigiando. Eu não, porque eu sempre enxerguei pouco, mas minhas irmãs ficavam vigiando a hora que ele chegava para poder nós parar a brincadeira, né? Quando minhas irmãs ficavam olhando para a estrada, quando ele via ele apontado de longe, montado num jumentinho que era meu, aí nós já corria e parava os brinquedos, nós fazíamos uns balanços com as cordas que ele tinha, mas quando ele já estava perto de chegar, nós já desamarrava aquele balanço ali nos pés de mangueira e nós guardávamos as cordas do jeitinho que estava, porque se ele pegasse, ele ia lapear nós com as cordas. Nós não tivemos infância, meus irmãos, nós fomos muito sofridos. E meu pai, quando ele estava perto de morrer, ele me mandou um recado para que eu viesse aqui na rua, que queria falar comigo. E eu vim. Então, meus irmãos, quando eu encostei perto dele, ele pegou na minha mão e me pediu perdão por todos os erros que ele tinha cometido contra mim. Me pediu perdão pelo meu suor do meu trabalho que ele consumiu na prostituição, que ele estava me devendo e não me pagou, e ele me pediu perdão pelos erros que ele cometeu contra mim. E eu perdoei, meus irmãos. Isso foi num dia que eu perdoei ele e vim embora. Quando foi com 2 dias, ele morreu. Mas, meus irmãos, eu, na minha época, tinha 13 anos de idade, em 1982, e eu não tive sentimento pelo meu pai, porque ele foi um pai muito carrasco. Na época, a morte dele, para mim, foi alívio, porque nós não tínhamos infância e eu era o filho mais odiado pelo meu pai. Ele, quando me pegava, ele batia e depois me dava um chute e jogava lá que nem um toro de pau, que nem uma pedra ou qualquer objeto. Então, meus irmãos, outra hora eu volto para contar a parte 2 do meu testemunho. Então, vamos ficar até aqui, né? Meu pai, ele me pediu perdão de todos os erros que ele fez contra mim e contra os meus irmãos, as minhas irmãs e minha mãe. Ele me pediu perdão por todos os erros que tinha feito. E assim ele morreu em um dia 29 de junho de 1982. Esta foi a primeira parte do quadro Testemunho de Vida. É isso aí. Outro dia nós voltaremos para contar a segunda parte do meu testemunho. Mas isso é para aumentar a fé, meus irmãos, de vocês. Eu sofri. E outra hora eu volto para contar outra parte, a parte 2 do meu testemunho. Um grande abraço a vocês e até a próxima. João Cantor, direto
João de Jesus, conhecido como João Cantor, direto de Jacobina para todo o Brasil, através do canal do YouTube.